Não sejas excessivamente justo, nem te faças demasiadamente sábio. Por que razão hás de te destruir? Não sejas excessivamente ímpio, nem sejas tolo. Por que razão hás de morrer antes do tempo? Eclesiastes 7, versículo 16 e 17. E bem, esse texto aqui ele é bastante interessante, principalmente a segunda parte, que é de não ser excessivamente ímpio nem tolo. Por quê? Porque Deus sabe que nós seremos tolos, sabe muito bem que nós seremos ímpios, ou seja, que seremos pecadores, seremos causadores de nossa ruína. E aqui isso acaba agindo como uma grande dica, né? Um grande conselho, que é não seja excessivamente ímpio, ou seja, nós iremos errar, mas então não seja excessivo naquilo, seja equilibrado no seu erro. Por quê? Eu vou complementar essa leitura aqui com uma leitura advinda de um livro de Eliphas Levi. E nesse livro, que é um livro bastante extenso, ele termina no seu último capítulo, tem um trecho que diz: Nada de ódio contra alguém. Cada qual colherá o que semeia. O resultado das obras é fatal, e aquele que vá para um caminho sem saída voltará para trás ou será dilacerado. Adverti essa pessoa docemente. Se ainda puder ouvir, depois deixai-o agir. É preciso que a liberdade humana siga o seu curso. Não somos juízes uns dos outros. E ainda assim ele complementa com: o homem é o próprio criador do seu céu e do seu inferno. Não há outros demônios senão as nossas loucuras. Então, assim, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, né? É bastante interessante quando nós analisamos isso dessa forma, né? Complementando essas leituras, porque colheremos aquilo que um dia plantamos. Toda a nossa maldade um dia será julgada e todos os nossos erros, se em demasia, poderão causar sim a nossa ruína, porque isso é praticamente uma lei universal, né? E bem, podemos imaginarmos que o não seja excessivamente ímpio é no sentido de que nós um dia podemos ter uma segunda chance, ou seja, há erros nossos que ainda há tempo de ser corrigidos, há erros que cometemos que, se não em excesso, aquilo tem um perdão, ou seja, nós temos uma segunda chance sem que sofremos com aquilo que aquele mal que causamos, sabe? Há erros que felizmente podemos recorrer deles. E bem, este texto, né, não seja excessivamente ímpio, nem sejas tolo, ele acaba sendo uma reflexão profunda, porque Deus ele abomina o pecado, Deus ele abomina o mal, mas ele entende que seremos sim errados, seremos sim pecaminosos. E não tentes pensar que não, porque o próprio texto já diz aqui, ó, não sejas excessivamente justo, nem te faças demasiado sábio. Muitos momentos, nós como cristãos, principalmente, vamos pensar que estamos livres do erro ou que não erraremos, já somos como Cristo, né? Somos batizados, então já nascemos em Cristo e talvez isso nos torne santos, porém não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores apóstolos, ele acaba escrevendo um trecho muito interessante. Agora eu não vou lembrar em qual carta paulina ele fez isso, mas ele diz: Eu sou o maior dos pecadores que eu conheço. E agora pensa por este lado. Pô, um homem que dedicou toda a vida dele, talvez ele fez, talvez não, ele com certeza fez mais do que muitos de nós cristãos. Ele dedicou realmente a vida dele, ele abandonou tudo o que tinha para dedicar ao cristianismo. E esse cara, ele vira para ele mesmo, assim, enquanto escreve e reflete, dizendo que ele é o maior pecador que ele conhece. Não porque ele era o maior pecador, mas porque ele não era alguém para julgar o erro do próximo, mas ele é alguém para aconselhar, que é o que ele faz nas suas cartas paulinas, né?
Isso conversa também bastante com esse trecho. Não sejas excessivamente justo, nem te faças demasiado sábio. Porque ele, ele reconhece que ele vai errar. E ele não tem que se martirizar, entendeu? Nem nós mesmos. Nós sabemos que erraremos, mas sabemos que obteremos o perdão caso nos arrependemos. Ou voltemos atrás, como diz o texto de Eliphas Levi, nós ainda podemos reconhecer nosso erro e não nos tratarmos como mártires. Então, volto a dizer aqui, ó, aquele que vá para um caminho sem saída voltará para trás ou será dilacerado. Isso aqui diz sobre uma segunda chance. Isso aqui diz que nossos erros, eles são sim perdoados diariamente, mas caso insistimos nesses erros, nós podemos acabar caindo em ruína, porque esse é o grande ponto, né? Somos perdoados, mas se somos tolos em excesso, nós seremos perdoados ainda assim, porque Cristo perdoa nós, porém teremos que conviver com aquilo que plantamos. Então, oremos ou vigiemos sobre a nossa postura, ou oremos e vigiemos sobre como nos portamos, para que possamos ainda ter redenção, uma segunda chance ou não cairmos em ruína. Pois é isso que, para mim, significa os, os pecados, né? Para mim, os pecados, eles não são códigos morais, mas são advertências, são conselhos do que você não deve fazer para não cair em desgraça. E bem, muito obrigado para aqueles que assistiram até agora. Peço para que se inscrevam aqui no canal e deem uma curtida, tá bom? Isso aqui foi apenas uma reflexão que fiz e agradeço por você que assistiu até aqui.